Olá, seja muito bem-vindo aqui no Contra Acásticos. Hoje vamos falar sobre os famosos sirianos. Se você gosta de conteúdo sobre espiritualidade e autoconhecimento, já se inscreve aqui no canal Encontro Acásticos. Vamos lá então? Quem são os sirianos? Os sirianos são muito conhecidos como os felinos, mas será que eles só têm essa aparência espiritual ou física? Isso que a gente vai descobrir agora. Você já sentiu um chamado vindo das águas profundas do universo? Uma conexão com os golfinhos, baleias, estrelas azuis ou uma sabedoria antiga que pulsa em seu coração? Condições planetárias diferentes. Cada estrela de Sírius tem planetas e luas com Condições planetárias diferentes. Cada estrela de Sírius tem um planeta, luas com gravidade, atmosfera e composições químicas diferentes. Então agora a gente vai entender sobre as formas de cada ser em cada universo lá de Líria. Por exemplo, os golfinhos, eles se conectam com você. Nossa, ficou horrível. Você já sentiu o chamado vindo das águas profundas do universo? Uma conexão com golfinhos, baleias, estrelas azuis? Ou uma sabedoria antiga que pulsa em seu coração? Lá em Sírius tem alguns planetas, dependendo da atmosfera, que tem seres planetários diferentes. Uma que comunica muito com a gente, que está aqui no nosso planeta Terra, são os golfinhos e as baleias, que já foi diagnosticado como um dos animais mais sábios que existe. Característica física dos sirianos. Os sirianos são conhecidos com suas formas variadas, pois permanecem em diferentes raças estelares. Sírius A, B e C. Entre as principais aparições são os sirianos humanoides, semelhantes aos humanos, mas com traços nobres, pele azuladas, prateadas, olhos profundos e brilhantes, altura elevada, postura imponente e suave ao mesmo tempo. Esses são de Sírius A, planeta semelhante à Terra, humanoides mais parecidos conosco. O B, que são aquáticos. Eu até posso falar que são sereias, sabe? Sirianos B, formas anfíbias ou associadas a golfinhos e baleias, que são inclusive manifestação física de sua consciência aqui na Terra. Do sistema de Sírius B, muitas vezes associados a seres aquáticos ou semi-aquáticos, como gnomos, descritos no conhecimento do povo dogma da África. Ligam-se a trabalhos com água, emoções, cura, bioengenharia genética. Planeta aquático, evolução de raça aquática. Eu fiz uma imagem para vocês darem uma olhadinha o que seria um gnomo, como que seria a aparência deles. E os famosíssimos leoninos, que é de Sírius C, menos conhecidos ou até contestado por astrônomos 3D, descrito como seres felinos humanoides ou híbridos felinos, grandes guerreiros e protetores energéticos. Trabalham muito com portais, defesa e equilíbrios de campos energéticos. Eles são mestres em assumir formas simbólicas, ajustando-se à vibração com quem se comunica. Existem mais de 26 raças de sirianos. Esses leoninos vivem em planetas savana ou florestas densas, evolução de felinos humanoides, que é o Sírius C. Aí entra um ponto que confunde muita gente. Alguns sirianos têm corpos físicos sólidos, Aí entra um ponto que confunde muita gente. Alguns sirianos têm corpos físicos e sólidos, quanto o nosso. Outros vivem em corpos mais sutis, que não são materiais, no sentido terrestre. Aqui eu quis trazer que lá em Sírius também tem camadas igual à Terra, que é a 3D, onde tem um corpo físico, e as outras dimensões que tem um corpo astral e até um corpo mais elevado de frequência. Coloquei então aqui o corpo físico 3D e 4D, exemplo, sirianos A, humanoides, sirianos B, aquáticos, sirianos C, felinos. Vivem em planetas sólidos ou oceanos dentro de Sírius A, B e C. Podem ser tocados, sente fome, tem temperatura corporal, mas com biologia mais avançada, metabolismo, regeneração e longevidade superiores. Esses podem viajar para outros mundos usando naves físicas ou dobrando o espaço-tempo. Siriano semifísico 4D e 5D, física luminosa. Corpo ainda visível e tocável no plano deles.
mas forma de matéria menos densa, mais próximo da luz. Não precisam comer como nós, mas absorvem energia diretamente, luz plana, campo eletromagnético. Pode alternar entre visibilidade e invisibilidade no nosso plano, dependendo da frequência que ajustam. Exemplos: algumas linhagens felinas, mestres sirianos, curadores e cientistas interdimensionais. E os sirianos não físicos, 5D e 9D, astral luminoso. Vivem em corpos totalmente energético ou plasmático. Não precisam de naves, pois se deslocam pelo pensamento, teletransporte via ressonância. Atuam muito como guias espirituais, conselheiros e arquitetos de portais de grades planetárias. Só aparecem fisicamente aqui se abaixarem a frequência e criar um corpo temporário. Resumindo, Sírios A, B e C têm seres 100% físicos, iguais ou mais sólidos que nós. Também tem seres semiluminosos e seres puramente energéticos. A diferença é que, como domina a tecnologia e a consciência multidimensional, consegue transitar entre o físico e o astral à vontade, coisas que os humanos da Terra ainda não dominam plenamente. Quem mais se comunica com os humanos? Então, você que já teve algum mentor, você teve algum sonho, que você viu um ser, é muito mais fácil você entender que é um siriano se for um felino, né? Um gato grande, gigante. Você vai pensar, nossa, vi um siriano, me comuniquei com um siriano. Eu tive uma vida passada que eu era esse gato, um siriano. Lembrando que os sirianos têm outras formas também. E esses que comunicam com a gente, principalmente aqui na Terra, são de 5ª dimensão e 7ª dimensão, como a maioria dos seres que se comunicam aqui na Terra, seres que envolvem a luz de Cristo, de amor pleno, da evolução da Terra, eles vão se comunicar e são nessas dimensões mais elevadas. Níveis mais comuns sirianos de 5ª dimensão e 7ª dimensão, em corpos semiluminosos e puramente energéticos. Por quê? Eles não precisam atravessar fisicamente o espaço, apenas alinham a frequência com a nossa. Conseguem enviar informação codificada em luz, som e sensação, que a nossa mente traduz em palavras, imagens ou intuições. Muitas vezes são conselheiros, curadores e mestres, não guerreiros ou trabalhadores físicos. Por que não é tão comum o contato com sirianos físicos, 3D e 4ª dimensão? Primeiramente, eu dou um exemplo. Se um humano entrasse naquele mar extremamente profundo, não ia ter uma pressão muito forte, porque o nosso corpo não está adaptado para aquele ambiente. É a mesma coisa de outro ser de outra atmosfera vir para cá. Ele vai ficar comprimido, vai ter, como posso dizer, desajustes energéticos nele. Um siriano físico não consegue ficar aqui na Terra muito tempo sem sofrer por causa da nossa gravidade, pressão atmosférica e radiação solar diferente a deles. Para aparecer aqui, precisam usar naves ou cápsulas de adaptação, projetar um corpo físico temporariamente, tecnologia de condensação de luz e matéria. Enquanto querem nos encontrar fisicamente, normalmente fazem isso em base fora da Terra ou em planos intermediários, como a 4ª dimensão. Os que falam com você não são sirianos físicos que vivem no fundo de um oceano em Sirius B ou numa savana no Sirius C. São versões mais elevadas energéticas conscientes e interdimensionais. Eles descem a vibração suficiente para você captar, mas não tanto a ponto de ficarem presos na nossa densidade. Agora eu quero trazer algumas conexões que eles teve no passado, principalmente os felinos, com a Terra. Os sirianos estiveram muito presentes nas civilizações maias, egípcias, lemuriana e atlântidas. No Egito, estavam por trás da criação da esfinge, dos conhecimentos alquímicos das escolas de iniciação. Na Atlântica, auxiliaram o desenvolvimento da tecnologia quântica, na manipulação de cristos e medicina vibracional. Essa escola de iniciação do Egito tem até hoje, que é a Ordem Nova Cruz. Tem em quase todas as cidades do Brasil. Se você se interessa por estudos de autoconhecimento, procura uma Ordem Nova Cruz para você se afiliar. Tem bastante estudos interessantes lá. Na Atlântica, auxilia no desenvolvimento de tecnologias quânticas, na manipulação de cristais e na medicina vibracional.
Muitos dos ensinamentos dos xamãs, maias e códigos solares de luz vêm das estrelas de Sírius. Sírius é conhecido como Estrela do Nilo, pois seu aparecimento no céu marcava o início das cheias dos rios e a renovação da vida do Egito. Gente, o que acontecia? Antigamente, existia uma comunicação muito maior com outros seres, com outras dimensões, porque o nosso DNA não estava corrompido. Então, depois que aconteceu várias coisas e várias guerras, se corrompeu o nosso DNA e a gente perdeu a comunicação com outros seres e outras dimensões, e por isso que a gente não tem mais esse contato mais expansivo com eles. Se você quer entender mais sobre esse assunto, sobre os nossos DNA, assista o vídeo falando sobre os Anunnakis. Agora, onde está a estrela de Sírius? Está a 80 anos da Terra. A estrela mais brilhante do nosso céu noturno. Sirius A, a estrela azul branca, símbolo de energia masculina criadora. Sirius B, uma estrela anã extremamente densa, energia sutil, feminina. E Sirius C, é pouco falada, mas guarda os portais de reencarnação e transmutação vibracional. Sirius C é os que habitam os felinos. Esses sistemas abrigam várias civilizações espiritualmente evoluídas, que vibram entre quinta dimensão e 12ª dimensão. Lá na Guerra de Líria, se você não está entendendo sobre isso ainda, assiste o vídeo sobre os Elohims e Líria para você conseguir entender toda a narrativa. Mas depois da Guerra de Líria, vários lirianos fugiram para Sírius para repovoarem outros lugares. Qualidade e poderes dos sirianos. Sabedoria ancestral e registro cósmico, tecnologia espiritual baseada em som, cor e geometria, manipulação e purificação da água, telepatia e transmissão de conhecimento de ondas mentais, habilidade de ensinar, guiar e curar e proteger. Eles também são mestres do silêncio interior, guardiões dos tempos cósmicos e detentores do conhecimento sobre o DNA estelar. Como eles vivem? Vivem em harmonia com a natureza galáctica, grandes oceanos de luz líquida, cidades cristalinas flutuantes e um templo que vibra o som de mantras estelares. A vida siriana é baseada em cooperação, honra, equilíbrio e arte sagrada. Eles valorizam profundamente o respeito às emoções, a sabedoria ancestral e a proteção dos seres menores. São também grandes aliados dos animais aquáticos, muitos golfinhos e baleias encarnam como fragmentos da consciência siriana para auxiliar na cura coletiva da Terra. Muito legal, né? O que os sirianos gostam? Rituais silenciosos e respiração consciente. Música harmônica, especialmente tons galácticos ou cristalino. Cristais, especialmente selenita, quartzo azul e lápis lazuli. Contato com a água, rios, lagos, mar e chuva. Verdade, honra, pureza e autoconsciência. Se você se sente atraído por esses elementos, pode ter linhagem ou memórias sirianas em seu campo energético. Lembrando que depois que você parte para uma quinta dimensão, sexta, sétima, para cima, você consegue escolher que tipo de corpo você quer. Porque o nosso corpo físico, ele é apenas energia condensada, energia parada. Se você vê o documentário sobre a dupla fenda, você vai conseguir entender melhor sobre a realidade quântica que a gente vive. Agora uma mensagem canalizada da energia siriana para a Terra. Filhos do sol e da água, lembramos de vocês antes da queda, quando dançava com golfinhos nas praias de Atlântida, e as estrelas eram suas irmãs. O tempo do retorno chegou. Voltem à sua pureza. Resgatem sua dignidade estelar. Não se esqueçam. Vocês não são apenas carne, são som, luz, água e a eternidade em forma humana. Acalme a mente, entre no coração, lá estaremos esperando, como ondas de amor eterno. E aí, você gostou de saber mais sobre os sirianos? Me conte aqui, você já sabia que existia seres diferentes, que não eram só os leoninos, ou já tinha ouvido falar sobre eles? Se você já teve algum contato em sonho, pessoalmente, escreve aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando só sobre isso. Muito obrigada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Encontro Akáshico.